O projeto que eu vou te mostrar nesse vídeo provavelmente vai ser um dos melhores que você podia ter na tua vida para você ter de referência para os seus futuros projetos, sejam eles dentro ou fora do ArchiCAD. Isso porque o projeto que eu vou mostrar do meu aluno Welber é o exemplo do que é um projeto feito com primor. O projeto da missão 1 do meu aluno Welber pontuou 23 de 25 pontos no relatório de avaliação, gabaritando nada mais nada menos do que 4 dos 5 critérios que ele podia pontuar. E nesse vídeo eu vou mostrar os principais acertos que permitiram ele tirar uma pontuação tão alta e também garantir um projeto que nem eu acreditei que pudesse ser feito nesse nível de detalhe, nesse nível de qualidade dentro do ArchiCAD. E se eu não acreditei, eu acredito que vocês vão ficar tão surpresos quanto eu, ou se não mais do que eu fiquei. E é exatamente por isso que esse projeto, ele vale a pena de você ter de referência pra tua vida, pra qualquer projeto que você queira fazer, modelar ou até mesmo apresentar de portfólio dentro do ArchiCAD, porque ele é o puro exemplo de um projeto bem feito, bem modelado, executado com inteligência e feito num nível de detalhe construtivo que pode se equiparar aí ao nível de detalhamento que o Big chega ou até mesmo que a Zaha Hadid precisava chegar para fazer as obras deles. Oi, eu sou a Bela e para quem ainda não me conhece, além de ser professora dos meus alunos do SPMT, que inclusive é um deles, né, que eu vou mostrar o projeto aqui hoje para vocês, eu sou professora aqui dentro desse canal, onde meu objetivo é te mostrar que é possível você ter projeto mas assim, foda mesmo, fazendo tudo dentro de uma única ferramenta feita para te ajudar a alcançar um novo patamar de projeto, que é o ArchiCAD. E se você ainda não acompanha a nossa saga de vídeos, saiba que esse é o nosso terceiro vídeo de analisando projetos, onde eu trago projetos feitos dos meus alunos dentro da SPMT pra cá, dentro das telinhas do YouTube, para te mostrar quais são bons exemplos para você ter de repertório e referência daqui pra tua vida, para qualquer projeto que você queira entregar. E se você curte essa vibe de analisar projeto, de trazer projetos reais ou até mesmo fictícios e analisar, abrir eles, mostrar, escanear e fazer uma análise fria aqui mostrando tudo, já deixa o seu joinha, porque assim você favorece o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas e também já aproveita e já se inscreve no canal. Lembrando sempre de ativar as notificações sininho, porque além dessa série ainda tem outras sagas aqui sendo liberadas no canal e eu tenho certeza que se você quiser aprender a usar o ArchiCAD, né, fazer seus projetos de uma forma mais rápida e mais inteligente, utilizando a melhor ferramenta BIM do mercado para nós arquitetos, então eu tenho certeza que você vai curtir, se inscrever e ativar a notificação. Já ativou? Ativou, né? Então bora começar, que hoje eu vou te mostrar um projeto simplesmente dentro do ArchiCAD. O Welber, ele praticamente gabaritou essa missão, não tendo nota máxima em apenas um critério. Um critério. E vocês sabem o nível de raridade que é isso? É do tipo assim, é quase impossível. Não quero dizer que eu sou, né, assim, aquela professora muito difícil, mas é realmente muito difícil você ter uma pontuação tão boa quanto essa, exatamente porque as avaliações dentro do SPMT são feitas num nível de minúcia que a gente analisa item a item pra ver se ele foi configurado direito, se a superfície foi aplicada de uma forma inteligente, que não vai prejudicar futuramente o modelo, se a classificação, se o vegetal, se a parte construtiva, se a parte de colisão, tudo. A gente analisa tudo. É quase como se fosse um raio-x médico completo para ver onde o projeto foi muito bem feito e também onde precisam de melhorias. E o Welber chegou nessa roda de pontos aqui, gabaritando em todos os critérios, com exceto o senso de projeto e por detalhes muito mínimos, que no caso eu vou até pular porque o projeto é tão que vale a pena mostrar as partes positivas, porque tem muita parte positiva pra ser mostrada. E esse daqui é a primeira vista do projeto pra vocês. No primeiro momento você olha e fala, ah, tudo bem, é um projeto normal, tá bem feitinho, tá bem legal, parece um projeto arquitetônico de uma cabana de férias, né, seguiu bem o briefing. Porém, entretanto, as maluquices, é maluquice porque chega num nível tão absurdo de detalhe que nem eu acredito. As maluquices do Welber começam quando a gente fala do critério senso de projeto. Porque afinal de contas, além de estar totalmente modelado, né, no quesito de níveis de projeto, então a gente pode ver um modelo muito bem construído, a gente tem um critério muito importante, que é a questão de material
materialidade. Quando a gente abre um corte 3D aqui dentro do modelo do Elber, aí que a gente começa a sentir nível de preciosismo que foi feito nessa modelagem. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar para vocês, que foi uma das coisas que mais me deixou abismada com a qualidade projetual, né, de modelagem desse projeto, foi a questão de materialidade. O Elber, ele fez um modelo onde se assemelhasse 100% com a questão de modelagem feita numa cabana de madeira com o sistema construtivo de wood frame. Então, quando a gente pega essa primeira camada feita com modelagem em cebola e oculta ela, né, faz uma ocultação de seleção, nem sei se esse termo existe, mas tá tudo bem. A gente tem aqui a aparência plena desse sistema construtivo. Então a gente tem toda a parte de estrutura de vigas, de pilares, aqui dos caibros, tudo bem encaixado, com a parte de janelas feitas sob medida com parede cortina, com sistema de parede cortina. A gente tem as estruturas de madeira abraçando, por exemplo, a janela e fazendo a modulação perfeita de encaixe dessa estrutura. E quanto mais a gente vai entrando em detalhes, por exemplo, aqui dessa parede, a gente tem uma composição feita perfeitamente para o sistema de wood frame. Então, quando a gente vê essa composição que foi formada, existe aqui a parte de acabamento, existe a parte da estrutura, né, de madeira mesmo, e existe a parte do isolamento, tudo uma composição feita sob medida para esse projeto. Exatamente pelo Elber ter trazido a materialidade real, que ele veria no mundo real, dentro da vida, dentro de uma construção de wood frame, tendo sido feito praticamente um espelho dessa construção do mundo real com o modelo dele. Isso foi um dos motivos do porquê ele mais pontuou no critério senso de projeto. Exatamente por ele não ter se dado a preguiça, ao luxo da preguiça, de aplicar qualquer material genérico. Ele realmente utilizou materiais que fizessem sentido, e quando ele teve a necessidade de criar novos materiais, ele superou essa barreira e criou seus próprios atributos e aplicou dentro do modelo. Foi exatamente por isso que a gente tem um modelo muito bem representado, tanto em corte, quanto em 3D, quanto em perspectiva, qualquer vista possível. Você tem um nível de detalhamento muito alto, e o melhor de tudo, é um nível de detalhamento extremamente coerente com a construção real, né? Com a construção que esse projeto ele vai dar origem aí dentro da vida real. E óbvio que isso não fica só na parte das paredes simples, né? Na parte do corte, mas também, por exemplo, quando a gente fala de uma composição aqui no banheiro, onde a gente tem sim a camada de revestimento, a gente tem a camada de um drywall que seria impermeabilizante, né? Que é aquele resistente à umidade, e mais aí a composição sendo feita de uma forma muito bem aplicada, e fora a modulação que foi feita da estrutura, né? Que seria uma estrutura que comportaria essa composição. Então a gente pode ver aqui, principalmente nas paredes, que a gente tem uma camada extra que encobre, né? Que seria uma camada de acabamento, mais a camada ali construtiva e mais a camada aqui da estrutura mesmo modular, que recebe todo esse acabamento, sendo o reflexo perfeito da construção modular que é o wood frame. Outra questão muito legal que é preciso pontuar aqui dentro do projeto do Elber, que apesar de ser um projeto de arquitetura, ele realmente se preocupou com vários itens de interiores para dar aquela humanizada na sensação do projeto. Isso a gente pode perceber desde a parte de escolher um sofá, colocar uma almofadinha, fazer uma estante, colocar uma coifa certa, criar uma superfície aqui para a parte de acabamento, se preocupar como que os móveis vão estar dispostos para a apresentação do projeto, que seja coerente pro briefing do cliente e também pro briefing da própria casa. Isso é um ponto que eu sempre puxo a orelha dos meus alunos, principalmente alunos que são focados para a parte de arquitetônica, né, que não tem muito nada a ver com a parte de projetos exteriores, que apesar de você não ter sido contratado para fazer um projeto exteriores, é importante você entender que as pessoas, elas vivem dentro daquela casa. Então, quando a gente traz esses pequenos elementos, um
sofá bem ali colocado, uma almofadinha, a parte da garrafa de vinho, um pouco da marcenaria, por mais que não seja efetivamente o projeto, né, aquilo não vai ser detalhado mais a fundo, você traz uma noção de ambientação pro projeto em si, o que é muito mais fácil do seu cliente aceitar aquela proposta arquitetônica que você tá colocando. Porque afinal de contas, um cliente que consegue se imaginar vivendo, criando os filhos, trabalhando, dormindo, comendo naquele ambiente que você tá propondo, ele tem muito mais chance de aprovar o seu projeto de primeira, sem pedir revisão, porque ele já imaginou. E lembre-se que a arquitetura, ela tem tudo a ver com o espaço que a pessoa vive. Então, se ela se imagina vivendo, então já tá 2 passos na frente do que você poderia ali entregar, até mesmo no estudo preliminar. Então, o fato do Elber ter trazido esses pequenos detalhes, ter humanizado o projeto dele, que dão aquela sensação de familiaridade com o espaço, ela identifica que aquele espaço ali com as cadeirinhas, com o canto alemão, é onde ela vai comer, que o espaço onde tem o banheiro vai ser mais ou menos onde ela vai usar, como ela vai usar, exatamente por esses motivos que ele pontuou tão alto no critério de Miss Projeto. E óbvio que a gente só passou por alguns critérios, mas você percebeu o nível de riqueza que o projeto do Elber chegou, não é mesmo? Assim, eu fico abismada, e isso porque ele é meu aluno, e eu imagino que você esteja tão abismado quanto eu. Espero, porque a primeira vez que eu vi o projeto, eu fiquei pasma. E eu olhei pra ele e falei assim, Elber, pelo amor de Deus, publica isso, você tem que divulgar esse projeto, porque ele foi muito bem modelado, muito bem concebido. Dá pra perceber que ele estudou sobre a questão construtiva do wood frame pra fazer um modelo que seja coerente com a vida real e chega a ser um modelo perfeito pra extrair quantitativos, um modelo perfeito pra você ter uma compatibilização num nível de acuracidade muito forte. Ou seja, é um projeto perfeito para ser um modelo de um projeto BIM. Bem feito, bem acabado, bem bonito. Tudo de BIM. E você tá achando que parou por aí, né? Mas não. O Elber ainda se superou com mais um ponto muito importante que eu tenho que trazer aqui, que inclusive é um dos motivos do porquê eu poderia facilmente reconhecer essa missão 1 como sendo feita uma missão 3, né? Só pra você ter uma ideia do nível que esse projeto está. Quando a gente fala de missão 3, é uma missão que reflete o nível 3 dentro da SPMT. E quando a gente fala de um bom projeto feito pra uma missão 3, é aquele projeto que demonstra uma liberdade. Aquela liberdade da pessoa conseguir modelar tudo que ela queira. Tudo. Já sei, eu quero modelar uma roupa. Ela consegue. Eu quero modelar uma cabeceira. Ela consegue. Eu quero modelar essa garrafinha de squeeze. Pois ela consegue. Exatamente porque ela conhece ali o poder da abstração a seu favor e também ela consegue utilizar as ferramentas que o ArchiCAD disponibiliza, desde a parte de perfil complexo, modelagem com elemento segmentado, modelagem com parede e cortina, e consegue estender, né? Ou seja, alongar o uso dessas ferramentas para outras coisas, que inclusive às vezes a gente nem imagina que a gente pode usar. E o Elber, ele deu uma lição, mas assim, quase uma lição, mostrando como que pode ser utilizado vários desses sistemas de uma forma mista dentro de uma modelagem muito bem feita. Então, quando a gente entra um pouco mais a fundo na modelagem do Elber, a gente tem até mesmo esse nível de detalhe aqui estrutural, onde a gente tem os cabeçotes dos pilares encaixando perfeitamente com a parte de estrutura da fundação de uma forma muito bem encaixada. Então, a gente pode perceber aqui o uso de uma viga simples, o que até aí nada de novo, só que aí a graça chega aqui neste elemento. E para isso eu vou habilitar um sistema com contorno, só para vocês conseguirem ver aqui o nível de encaixe. Então ele modelou literalmente uma peça de encaixe utilizando o poder da abstração, ou seja, utilizando um elemento de pilar. Sim, ele fez essa peça inteira com todos esses detalhes, todas essas entradas, toda essa volumetria diferente, utilizando um pilar. E através da utilização de perfis complexos e também da segmentação, multissegmentação, que é uma característica do elemento pilar, ele conseguiu ter esse nível aqui de detalhamento construtivo. E isso também se repete na base, onde ele fez esse detalhe aqui de encaixe, tendo sido feito até a parte, se você puder reparar, da onde ele entra, ele adentra dentro da parte de concreto, fazendo então o engate da peça metálica com a base de concreto, que é inclusive a técnica construtiva que é utilizada para fazer esse tipo de pilares aí ligados com a parte de fundação.
Esse é um nível de modelagem tão absurda, mas tão absurda que a gente só vê isso em grandíssimos escritórios que tem uma necessidade, uma preocupação de compatibilização, de quantitativo. Inclusive, a forma como foi dividida as peças, né, de ter feito a parte do pilar de madeira, a parte da base de concreto e a estrutura como 3 elementos separados, isso não é só por uma questão de detalhamento técnico, mas isso é também por uma questão quantitativa. Então, com isso, através dessa modelagem tendo sido feita dessa forma, ele consegue extrair o quantitativo exato de quantas peças desse exato formato ele vai precisar ter para uma obra, e isso dá um nível de informação, de inteligência do modelo que a gente simplesmente não vê em qualquer lugar, né, em qualquer projeto por aí. E óbvio que isso não acontece só na parte de fundação, né? A gente tem toda a parte da amarração da estrutura dessa casa, tudo sendo feito de uma forma que realmente seria feito no mundo real. A gente tem aqui a questão de encaixe das paredes, né? Uma coisa que eu já mostrei anteriormente, mas é legal de ver do lado de fora, sendo feita exatamente como seria na vida real. Então, aqui os engates dos pilares, todo o alinhamento desses pilares, esse lance de pilares, a parte da própria cobertura, né, que é feita de uma forma que dá certinho a clarabóia. Tudo isso foi feito com um primor tão absurdo que, assim, a gente tem que real bater palmas para esse projeto. E uma das coisas que mais me chama atenção nesse projeto, nessa modelagem, que me traz muita felicidade real, assim, me deixa até palpitando o coração, é a liberdade que o Elber sentiu para modelar tudo isso. Quando você sente confiança na ferramenta que você tá, confiança no que você pode fazer, entende a base, as fundações para você ter um projeto arroz com feijão bem feito, e que tudo isso se conecta com inteligência pro seu projeto, você consegue fazer qualquer coisa dentro do Arcade. E essa é a parte mais legal, porque dá para perceber nesse projeto esse nível de liberdade, de confiança que o Elber tem dentro do modelo que ele tá entregando. Isso porque não dá nem para acreditar que esse trabalho todo, essa modelagem toda foi feita conforme o Elber em 15 horas. Eu tô passada, chocada. Chega a ser ridículo o que uma pessoa consegue mostrar que dá pra ser feito dentro do Arcicad, e o quanto que outras pessoas conseguem olhar pro Arcicad e falar que não dá pra fazer tal coisa. não, mano, só tá faltando você realmente aprender pra você sentir essa liberdade dentro dessa ferramenta. E eu espero que você tenha gostado dessa análise tanto quanto eu gostei de mostrar pra você esse projeto, de colocar no mundo esse projeto, porque esse projeto realmente precisa ser visto. Inclusive, se você gostou desse projeto, gostou do trabalho do Elber, compartilha com um amigo, mostra pro mundo o que é possível de ser feito dentro do Arcicad num nível de primor tão absurdo quanto o Elber demonstrou pra gente aqui. Compartilha aí, manda pro grupo da faculdade, manda pro seu professor, aquele professor que fala que só dá pra fazer projeto bom no CAD, aqui que só dá pra fazer no AutoCAD. Isso daqui é exatamente o exemplo do que é um projeto feito com inteligência e autonomia dentro da melhor ferramenta BIM do mercado, que é o Arcicad. E se você gostou muito, muito, muito desse projeto e quer conversar comigo a respeito, né, de como foi feito outras coisas aqui também que o Elber fez, me manda mensagem lá no Instagram ou deixa aqui nos comentários, que eu adoro conversar com vocês sempre, tanto aqui nos comentários quanto lá no Insta também. De tudo isso, um bem beijo pra todos vocês e eu vejo você no próximo vídeo.